O que você considera assim como principal contribuição da sua pesquisa, né? E se e considerando um pouco também, essa é uma pergunta, tá? Mas agora já emendando em outra, considerando aí a questão que você colocou dos poucos estudos que existiam na época sobre esse assunto, se esse estudo seu e possivelmente outros estudos que surgiram também dessa mesma pesquisa acabaram virando referência, né, na área. Eu acho que o meu trabalho, ele tem justamente essa relevância, né, que eu mencionei há pouco, que é justamente dar essa informação de que o crescimento da criança PIG, né, ela precisa ser olhada de uma forma diferente, porque no nosso dia a dia, de muitas pessoas que trabalham com crianças de maneira geral, às vezes não é observado, né, o quanto, e a gente tem percebido o quanto de, pensando em crianças que são amamentadas, né, exclusivamente, assim, quantos pediatras, quantos nutricionistas, às vezes, prescrevem fórmula a pretexto de suplementar uma alimentação que não tem necessidade de ser suplementada, né? Então, assim, ter essa compreensão, eu acho que esse trabalho, ele traz essa importância, porque ter essa compreensão de que o crescimento da criança, ele mesmo que em termos absolutos ele seja parecido com o de uma criança, né, normal, na curva, dentro da curva, porque as curvas que a gente tem hoje que avaliam o crescimento, né, elas são baseadas em crianças que nasceram a termo adequadas à idade gestacional. Então, ela vai ser um pouco diferente, ela vai tender a ser um pouco, né, a estar mais abaixo na curva, o que não quer dizer que ela não vai estar saudável, o que não quer dizer que ela vai estar com baixo peso. O que a gente vê hoje é que muitos profissionais prescrevem uma suplementação de uma alimentação que não precisa ser suplementada, pensando, né, que a criança precisa chegar em tal ponto lá da curva e às vezes não precisa, né? E essa avaliação, ela é imprescindível, né? A avaliação, isso é até um apelo assim aos profissionais, porque no fim das contas, quando a gente trabalha, né, principalmente com mulheres que são atendidas pelo SUS, a gente vê que os profissionais informam muito pouco sobre a importância, né, para a mulher, a importância de marcar o ponto ali na curva, e as mulheres acabam também não sabendo e ignorando. Então, fui no pediatra semana passada, ele pesou, e cadê o peso? Não sei. Então, assim, ela não é informada, não tem registro, e para a gente, um ponto é uma coisa, mas uma curva, né, que leva a esse ponto faz toda a diferença para a pessoa que está avaliando, né? Então, assim, eu acho que essa é a importância maior do meu trabalho. E, na verdade, ele poderia ser uma referência, mas eu ainda não consegui publicar, né? Estou dizendo que eu ainda não consegui porque ainda há tentativas. Porque a gente vai em outra barreira, né? Assim, quando a gente faz pesquisa, principalmente aqui no Brasil, a gente tem diversas limitações para publicar, que às vezes estão relacionadas à qualidade do trabalho e às vezes estão relacionadas a limitações mesmo de ser do Brasil, de ser um país subdesenvolvido, né? A gente sabe, a gente que trabalha na área sabe, principalmente pelo menos na minha área, né? Isso é bem claro, assim, como você tem, às vezes, estudos muito parecidos com muito mais limitações metodológicas que são publicados que vieram, sei lá, do Canadá, né, que vieram, enfim, só por uma questão de o lugar que veio, ou o nome do professor X, né, e enfim, então, assim, ainda há tentativas de tentar publicar, porque eu ainda vejo relevância atual, né, nesse tema, e a gente, quando estuda, faz, né, a gente quer, obviamente, divulgar para outras pessoas, né, quer que ele se torne público. Isso aqui também é super benéfico, eu acho que já vale muito a pena, né, porque às vezes a gente torna público lá para o pessoal da ciência e as pessoas que precisam, né, mais desses resultados, elas não têm acesso. Então, isso aqui também é uma forma de tornar público e me deixa muito feliz também. Mas, enfim, aí eu estou agora com o meu grupo daqui da UFRJ, tentando, né, publicar, assim, pedindo uma ajuda deles para ver se a gente, unindo forças, publica também, porque eu acho que é importante a gente ter essa compreensão, né, do ganho de peso. Uhum, entendi. E aí, só para quem está de fora e eventualmente. Eu não sei se sua dissertação está pública em algum local, tipo algum repositório institucional, eu imagino que sim, né, no da UFBA. Né? Então, É, a gente vai também deixar aqui como está sendo a nossa
a nossa característica, a gente sempre deixa o link, tá, disponível da dissertação ou da tese da pesquisadora ou do pesquisador. Então, assim, quem tiver interesse, pode, é claro, aí acessar e quem quiser fazer considerações, só mandar e-mail também para a pesquisadora, Luciano, que eu acho que com certeza ela vai ficar muito feliz em respondê-lo, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque depois do seu projeto que você traz o artigo, o seu resultado, né? É esse artigo que você está tentando publicar. É esse artigo. Uhum. Entendi. Beleza. Esperamos que consiga. Né? Também. E agora, assim, falando um pouquinho sobre o seu projeto de pesquisa, né? Que também está dentro desse documento, por que o peso é a medida mais utilizada na avaliação antropométrica de crianças? Né? Porque o peso, ele é o mais simples, né? Assim, ele é realmente o mais utilizado, né? Quando a gente vai avaliar crianças, em todas as realidades, sempre há uma forma de pesar a criança, né? Sei lá, 70% das vezes, né? Estou falando aqui de lá na zona rural, que tem toda uma limitação, mas mesmo assim, né, a pessoa da postura da criança mesmo tem uma balança que normalmente é possível de transportar, enfim, porque é uma medida muito sensível. Qualquer coisa que a criança sinta, né, tenha de diferente, isso impacta no peso dela. É a primeira medida que vai sofrer alteração. Né? Inclusive, é algo que a gente, quem não trabalha, às vezes, quem não trabalha com criança frequentemente, às vezes vê a criança perdeu 200 gramas, né? A depender, isso pode ter um impacto X ou Y a depender do peso atual da criança. Então, 200 gramas para um bebê que tem 6 quilos é uma coisa, né? 200 gramas para uma criança que tem 12 quilos é outra completamente diferente, né? Então, assim, mas de qualquer forma, tem perda, né? Então, a gente, realmente, o peso, ele é a medida mais sensível. Qualquer coisa que a criança tenha, se ela reduzir o consumo, se ela ficar doente, né? Se ela deixar de beber água, isso vai impactar o horário. Enfim, o peso realmente é muito sensível. Então, acaba sendo realmente a medida mais utilizada, né? Sem sombra de dúvida. Dentro da unidade básica de saúde, né? A gente tem o peso para fazer prescrição de medicação, o médico precisa, então, normalmente, o peso, né, pensando no atendimento, quando não tem nutricionista, o peso é para fazer medicação. Ele não é para avaliar, normalmente, né? Aí, em alguns casos, ele também serve para avaliar o crescimento, e aí a técnica, o médico vão lá e marcam, né? Mas, assim, o que é sempre, normalmente, as medidas são realizadas para prescrever a medicação, porque normalmente as medicações para crianças são prescritas de acordo com o peso, né? Então, para 5 quilos, para 6 quilos tem diferença. Uhum. Entendi. Maravilha. Oi, desculpe. Não, o peso é uma medida e a gente tem, você perguntou dela, né? Mas só para complementar, a gente tem que a circunferência do braço, nos casos em que o peso não está disponível, digamos assim, né? Em casos mais extremos, realmente, a gente tem a opção de fazer a circunferência do braço, que não é equivalente, mas é mais próxima, né, do peso. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca lá como uma das medidas para avaliar o estado nutricional de crianças em áreas mais difíceis, né? Tipo, em lugares específicos da África, né? Porque a gente tem realmente níveis de desnutrição mais graves e às vezes não tem balança disponível, né? Não tem estrutura mínima para usar balança, enfim. Então, às vezes, o sacrifício do braço é utilizado também. Só uma a mais aí. Uhum. Não, sim, interessante. Eu, por exemplo, não sabia disso. Também não está na dissertação, pelo que eu me lembro. Então, Não. De fato, é um adicional importante e interessante. Né? Chega num determinado momento, lá que você está citando um pesquisador, e aqui agora que não me lembro exatamente o nome da pesquisa, mas aí me levou a fazer a seguinte pergunta, né? Por que utilizar curvas de crescimento étnico específicas? Né? E por que o crescimento fetal varia conforme fatores genéticos e ambientais?
Então, isso aí foi um pesquisador, se não me engano, brasileiro de Pernambuco, porque a gente tem várias curvas, né, o que ele coloca, que são vários estudos com curvas diferentes, e isso acaba impactando um pouco, né? Então, um exemplo assim, muito claro, acho que se pegar uma curva da população europeia e colocar e avaliar as crianças daqui, todas vão ser pequenas, né? Porque é uma população diferente, eles têm uma estrutura diferente, né? Estrutura corporal como um todo, estrutura óssea, então tem toda uma diferença mesmo de crescimento. Então, da outra escola da minha pesquisa atual, que é uma pesquisa que eu estou participando, que é multicêntrica, ou seja, tem o Brasil e tem outros centros, né, de outros países do mundo, um deles é a Dinamarca. E aí, como eu falei, aqui para o Brasil a gente tem que o peso máximo é de 4 quilos. Acima disso a gente já chama de macrosomia, né, que são crianças maiores. E aí, para a gente conseguir fechar esse peso máximo, né, entre os países, porque tem aqui o Brasil, Gâmbia, Bangladesh e a Dinamarca, né? Então, assim, para ajustar, a gente teve que deixar como um ponto de corte um pouquinho maior, 4.200, que para a gente já é alto. Uma criança com 4.100 aqui no Brasil, ela com certeza é muito grande, né? Para o que se espera, porque normalmente as crianças aqui nascem um pouco menos, né? A gente tem, inclusive, tem a tendência de nascer até com mais baixo peso do que o peso normal. Mas então, assim, é muito diferente. A gente acabou fechando em 4.200, mas é aquela coisa, sabendo aqui, né, nós pesquisadores brasileiros, que para a nossa população 4.200 já seria macrosomia. Embora possa entrar no projeto, né, que eu estou atualmente, mas assim, para a gente trata de uma forma diferente, né, clinicamente falando. Uhum. Então, essas curvas, o ideal é que fossem curvas étnico-específicas mesmo, que a gente tivesse uma curva aqui para as crianças daqui. Porque as crianças daqui elas vão ter um padrão de crescimento diferente. Né? Aqui a gente tem um estímulo grande ao aleitamento materno, né, até o 6º mês de vida. Fora, a gente vê que quanto mais desenvolvido o país, menor a taxa de aleitamento materno. Né? Então, assim, isso impacta no crescimento também, né? Quando a gente compara o crescimento de crianças com aleitamento materno exclusivo e com uso de fórmula, isso vai ter diferença no crescimento. Então, uma população não diferente, com costumes diferentes, ela vai ter realmente um crescimento diferenciado. Então, o ideal realmente seria, né, avaliar o crescimento, essas curvas para avaliar idade gestacional e peso fossem específicas para cada país, né? Só que é tão trabalhoso fazer, né? Demanda realmente uma série de dados de várias áreas. E a gente tem um país enorme, né? Também aqui a gente tem uma disparidade enorme se for pegar pessoas daqui da Norte, Nordeste com Sul, Sudeste, né? São populações diferentes. Então, isso é possível, mas é bastante trabalhoso, né? E aí, Uhum. só uma observação também sobre isso, só para comentar, assim, que a gente tem, por exemplo, hoje, no Ministério da Saúde do Brasil, a gente usa uma curva para avaliar gestantes, o ganho de peso de gestantes, mas é uma curva que é de 1990, feita com mulheres chilenas, que também é diferente da nossa população. Então, agora, esse ano, lá no grupo de pesquisa que eu estou, né, eles estão trabalhando com dados de pesquisas daqui do Brasil, de diversas áreas do Brasil, para fazer uma curva de ganho de peso das mulheres daqui, porque aqui a gente tem uma alimentação que é diferente do Chile, que é diferente da Dinamarca, que é diferente dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um padrão de crescimento diferente. Né? Então, é por isso que é tão importante que seja, né, que tenha quanto mais próximo da população que ela vai de fato atender, mais fidedigno vai ser o dado, né? Uhum. Sim. Então, a ideia é essa. Muito interessante. Então, agora, né? Agora, já depois assim, de 90, né? 90 utilizavam os chilenos, né? Então, agora, 30 anos depois, é que está se construindo uma curva brasileira, né? Para as mulheres gestantes. Entendi. Interessante. Nessa sua fala aí, uma outra coisa me chamou a atenção, particular atenção, né? Que foi essa questão que você trouxe de que nos países mais desenvolvidos, né? Capitalismo central, etc. e tal, o período de aleitamento materno tende a ser menor. Né? Então, eu te faço duas perguntas. Por que isso acontece? É por uma demanda das mães retornarem logo ao mercado de trabalho,
Não sei, estou aqui chutando. Se você souber, você fala. E por que que o Brasil, especificamente, tem esse interesse forte de estimular o aleitamento materno? Então, assim, eu estou falando aqui com base num estudo num artigo, né, que o doutor brasileiro, César Victor, que é um dos maiores pesquisadores na área, né, de aleitamento materno, ele lá da Universidade de Pelotas, ele fez. E aí a discussão que é trazida lá é uma série que está no Lancet, né, sobre aleitamento. E aí lá ele discute que, assim, na verdade, o que acontece? A gente tem uma população nos países desenvolvidos que tem um nível de esclarecimento muito maior do que a nossa população, por exemplo. Então, as mulheres, não só pela demanda, porque não é por necessidade, é por necessidade, elas precisam voltar a trabalhar, né? Mas elas têm um outro amparo, elas têm um outro esclarecimento, então elas normalmente escolhem não aumentar, né? É aquela coisa tipo assim, eu sei qual é o benefício do aleitamento, mas eu não estou disposta, né? Então, assim, é uma coisa muito, porque realmente, quando a gente pensa aliar aleitamento materno exclusivo, né? Assim, eu acho que, não sei se todo mundo tem a dimensão do que é o aleitamento materno exclusivo, é você amamentar a criança toda hora, né? Às vezes a criança leva 2, 3 horas, às vezes é de hora em hora. E é tudo normal, tá tudo dentro do normal, né? Principalmente nos 6 meses. Então, muitas vezes o que se vê é que elas têm o esclarecimento, mas escolhem não oferecer, né? E como tem um mercado muito forte de fórmulas e tal, então acaba, né, sendo uma escolha e isso tem consequências X